prefeito municipal de Três Pontas, Marcelo Chaves, concedeu uma coletiva de imprensa aos órgãos do município. Vários assuntos de interesse dos munícipes foram abordados e você confere aqui pela TV Três Pontas todos os detalhes desta entrevista. Eu gostaria que você falasse a respeito dos compromissos da agenda que você cumpriu na semana passada em Brasília, participando aí da Marcha dos Prefeitos, participando do lançamento da Frente Parlamentar do Café, juntamente com o deputado federal Diego Andrade, e outros compromissos que você teve em Brasília. Prefeito, boa tarde. Boa tarde a todos, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. É uma agenda muito positiva, a gente anualmente costuma frequentar esse evento em Brasília, porque são convidados todos os prefeitos do Brasil a participarem. É um evento da Confederação Nacional, Municipalista, e a gente ficamos lá de segunda até quinta-feira, eu e o Luizinho, e uma agenda muito cheia e muito importante. Teve também na terça-feira o lançamento da Frente Parlamentar do Café, um sucesso absoluto. A gente ficou muito feliz com a participação de em torno de 300 parlamentares assinando um documento desse, de tamanha importância. Então, tivemos agenda do Ministério de Minas e Energia, tivemos na Confederação Nacional dos Transportes, tivemos uma agenda muito cheia lá. Eu tive que dividir com o Luizinho para a gente dar conta da agenda toda. Tivemos agenda no Senado e é sempre muito bom. Tivemos com o nosso deputado federal também, Diego Andrade, definição de emendas também, que é muito importante nesse período do ano, é onde são estabelecidas a maioria das emendas. E na quinta-feira, na volta, passamos em Belo Horizonte também com uma reunião extremamente importante com o nosso deputado estadual Mário Henrique Caixa também, com muito boa, algumas notícias que a gente pode estar dando em breve para a nossa população, sempre muito boas. Então é uma alegria muito grande para mim poder. Eu já queria ter feito isso e já tinha conversado com a Ana Luísa. Nós estávamos já planejando que a gente fizesse isso há mais tempo com vocês. A gente está sempre procurando conversar para manter a nossa população sempre bem informada, Mas é um ano corrido, teve carnaval esse ano, graças a Deus, Voltou o carnaval esse ano e tudo mais. Então nós aproveitamos agora e nesse início para estarmos aqui falando com vocês. Mas nós desde o dia do início do ano, desde 2 de janeiro, nós já começamos a trabalhar. Eu estava fazendo um levantamento, nós já mandamos até hoje 103 projetos de lei para a Câmara Municipal de Três Pontas. Vocês terem uma ideia, vocês estão acompanhando o ritmo do nosso governo. Mesmo assim, nesse mesmo período, em 2020, tinham sido 48 projetos enviados, em 21, 55 projetos enviados, em 22, 89 projetos enviados, e em 2023, 103 projetos enviados para a Câmara Municipal. Então é um volume de trabalho muito grande. Eu fico muito feliz porque a gente realmente está num ritmo de 7 dias por semana, direto, participando de tudo aquilo que é importante para o nosso município. Prefeito, aproveitando a oportunidade, como tem sido o relacionamento do Executivo com a Câmara Municipal? Nosso relacionamento sempre foi muito bom, Vanderlei. Eu digo isso sempre e defendo muito isso. A gente tem cada vez mais procurado aproximação, porque eu fui vereador, fui presidente da Câmara, então conheço bem lá o processo. Uma divergência, algumas coisas a gente sabe também que sempre acontece. Mas de uma forma geral, eu só tenho a agradecer, a grande maioria entende, está nos ajudando. É muito importante esse trabalho alinhado entre Poder Executivo, Legislativo e Judiciário também. Eu agradeço mais uma vez também ao nosso Poder Judiciário, que é um grande parceiro do nosso município, assim como o Ministério Público. Isso é muito importante, porque isso facilita, agiliza e faça com que a gente tente minimizar os problemas que a gente enfrenta. Prefeito, em relação a vários recursos, inclusive completando essa questão da lista, do grande número de projetos que foram enviados para a Câmara em 2023, muitos vereadores falam de recursos que foram aprovados pela Câmara e vieram para o Poder Executivo e agora, em 2023, eles estão tendo que votar esses recursos novamente para que o Poder Executivo possa utilizar esses recursos. Alguns deles, por exemplo, a questão da iluminação da
da Avenida do Foguetinho, asfaltamento, recapeamento da Avenida Oswaldo Cruz. Em linhas gerais, prefeito, por que muitas dessas coisas, muitos desses recursos, vocês não conseguiam fazer o investimento que vocês queriam? São vários os motivos deles. Normalmente, alguma coisa acontece, ou alguma demora burocrática que, infelizmente, no poder público acontece muito. A gente tem algumas dificuldades no andamento dessas emendas, liberação de recursos, aprovação pelo Ministério, pela Caixa. Existem várias possibilidades, além do que também alguma mudança, alguma alteração em relação, por exemplo, eu sou muito criterioso em relação às licitações, para a gente evitar problema. Então, muitas das vezes, a gente tem que, durante esse período aí, né, que é o ano, né, legislativo, o ano nosso aí, orçamentário, melhor dizendo, de fazermos algumas alterações. Então, isso acontece, mas é sempre justificado, é raro também, a grande maioria é executado, mas, infelizmente, ainda acontece algumas situações, né, nesse sentido aí. Mas é tudo em benefício da própria população, o dinheiro, de uma forma ou de outra, se não vai para algum lugar, vai para outro, mais importante, mais urgente, mais necessário. Prefeito, eu queria abordar com o senhor a questão da região 67, que é uma reclamação muito grande, né, das pessoas que utilizam essa rodovia para estudar ou para ir trabalhar e tal. As obras foram paralisadas, né? Queria saber se nessa visita que o senhor fez ao deputado federal Diego Andrade em Brasília e várias outras autoridades lá, se chegou a ser abordada essa questão, o senhor conversou isso com o deputado Mário Ricachi também, que impacta essa situação? Conversamos, né, o governador Romeu Zema teve no lançamento da Frente Parlamentar do Café, teve 2 eventos que eu estava lá em Brasília, ele também, uma atitude inteligente do governador, ele procurou passar a semana, pelo menos 2 ou 3 dias da semana dele, com agenda lá em Brasília, porque lá é um momento onde se discute muita coisa, a Câmara também começa a votar vários projetos, então o governador, de uma forma inteligentíssima, estava lá presente com seus secretários, né, fazendo agendas, cumprindo agendas importantes, como a do lançamento da Frente Parlamentar do Café, entre outras. Então, é muito importante que a gente aproveite essas oportunidades, porque lá em Brasília a gente tem acesso a tudo praticamente, né? Inclusive até do Estado, né? Que o governador estava lá, alguns secretários estavam lá também participando de vários eventos. A gente consegue ir num local mais correto e imediato, para que a gente consiga ir buscando as respostas, né, para os questionamentos da nossa população. Eu sempre digo que essa MG 167, todos aqui sabem tanto quanto eu, né, do quanto isso é procurado, quanto isso foi pleiteado e foi, inclusive, muitas vezes até anunciado, né, então eu sei do tamanho do desafio e eu só tenho a agradecer ao deputado federal Diego Andrade, ao Mário Henrique Caixa e ao governador do estado, porque realmente foram atitudes que deram início à obra, além de viabilizar com que ela seja feita e concluída, que vai ser, né, deu início, uma coisa que não acontecia, né, e que infelizmente deixou nossa população descrente. A gente entende, porque nem todo mundo entende a dificuldade do setor público. Hoje eu estava falando do Ministério, falando da Caixa Econômica Federal, falando do setor de convênios, falando com o empresário, para ir alinhando as coisas que estão agarradas, né, que a gente quer a celeridade das coisas que a gente trabalha, a gente não para um dia, né, nem momento algum, para que a gente consiga dar celeridade. Esse assunto lá foi conversado, teve que refazer a planilha, porque ela teve alteração de custos, né, ela foi refeita, ela estava sendo encaminhada à Caixa Econômica Federal para que a Caixa aprovasse, publicasse, e esse edital em breve, né, estaria sendo publicado e se Deus quiser, uma empresa com certeza boa vai ganhar essa licitação para poder concluir essa obra aí. Então a gente está bem tranquilo, vai ser solucionado, né? São problemas que a gente enfrenta no dia a dia, mas está caminhando, né? Agora nós vamos pegar um período um pouco melhor também, de menos chuvas, então um período para obras bem mais importante. Então é isso aí, nós vamos... Pois não. O senhor acha que a gente sabe que essa questão de licitação é coisa realmente muito cheia de detalhe, muito demorado, inclusive. O senhor acha que dá para sair esse ano ainda, a continuação dessas obras aí? Ô prefeito, e dentro disso,
A gente viu que essa empresa que não teve capacidade, incompetência danada, que pegou a obra e não terminou, e a gente viu também com as chuvas que caíram lá, parte dos trechos estão destruídos. Como é que fica? Você falou aí de realinhamento de preços, esse realinhamento vai aumentar, porque vai precisar de mais dinheiro para terminar essa obra. Vai acontecer isso, prefeito? Sem dúvida. Eu acredito que ela termine esse ano. A parte mais difícil, o trecho mais difícil da obra, foi onde ela realmente começou. Vocês podem reparar, isso é tranquilo, qualquer um percebe, que da metade do caminho de Três Pontas para Varginha é muito mais fácil, não tem cortes e aterros tão grandes como nós tivemos nesse trecho aqui. Então não vai ter movimentação de terra violenta como nós tivemos aqui, né? A empresa talvez, se ela tivesse dividido aquele serviço, talvez ela até não tivesse, né, encontrado a dificuldade que ela terminou encontrando. E não sei se esse é o motivo, mas com certeza o trecho mais difícil foi onde eles começaram e tiveram problema. Foi realmente volume de terra ali que a gente, é claro que eles foram verificar o serviço que eles estavam pegando. Mas para muitas pessoas, para mim inclusive, eu não sabia que nós tínhamos um volume de terra naquele tamanho, eu não enxergava lá para baixo, né? Realmente, e os cortes tudo bem, a gente sabia que era grande. Então a parte de cortes e de aterro, ela foi boa parte executada, né? Além de algumas partes de drenagem também bem encaminhadas. Então é o mais difícil, com certeza. Os outros trechos lá para frente, como eu disse, quase que uma patrol resolve o problema. Então vai agilizar bastante a obra de uma certa altura para frente. Alguns serviços realmente, né, na parte de aterro, principalmente ali, né, foram prejudicados, mas não foram perdidos totalmente, né? Isso aí vai ter que ser recomposto. Como é só uma terceira faixa, então ela não é muito, não tem uma espessura, uma largura, aliás, melhor dizendo, muito grande, então não é tão complicado assim. Eu vejo com bons olhos, aumenta infelizmente, no momento que a gente tem vivido, a cada tempo que passa, né, os custos de obra têm realmente aumentado. Então por isso foi um dos motivos para que eles alterassem a planilha. Mas o governo do estado já anunciou, o governador Romeu Zema já anunciou, ele já está colocando mais recursos também para poder cobrir essa diferença. Então nós estamos tranquilos e sabemos, obra é complicado. Quem trabalha com obra pública sabe da dificuldade que a gente tem, mas nós temos resolvido e vamos continuar. Em breve ela está concluída e é isso que nós podemos falar para a nossa população. Como você falou aí, prefeito, é até importante, porque o pessoal anda criticando, mas é bom a gente deixar bem claro que nem deputado, nem prefeitura tem nada a ver com a obra. O deputado alocou os recursos para cá e o governo veio aqui, prometeu e começou a obra, a empresa não deu conta, quer dizer, tem que fazer uma nova licitação. E agora, com relação a isso, a gente fica muito feliz, porque a gente estava preocupado em relação a isso, desse acerto aí, para mais dinheiro para terminar a obra, né, prefeito? Sem dúvida, né? A gente está bem tranquilo quanto a isso, é o que eu falei. A parte mais difícil ali, questão de desapropriação, questão de volume de terra, a gente que mexe com obra, que sabe como é que isso funciona, sabe as etapas um pouco mais complicadas. Quando a gente vence etapas importantes, facilita muito, porque é difícil. Eu estou falando para vocês hoje, negociando com a Caixa aqui para liberar aquele trecho, posso falar. Entendeu? É um trecho de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, entre 3 pontos e 1 quilômetro, que está no meio do caminho. E que eu questionei a Caixa e o Ministério por quê? Aquele trecho que não está sendo concluído, e como antes dele está concluído, e após ele está sendo concluído também, está dando problema de infiltração no primeiro trecho. Então vamos ter, além do prejuízo daquele trecho propriamente dito, né, que a empresa também está tomando prejuízo, porque ela não recebeu parte do serviço que foi lá prestado. Entendeu? Está estragando parte do serviço dela que ela vai ter que fazer e trazendo risco para a parte já feita. Então isso é muito sério. Então foi essa a minha peleja com a Caixa e eu queria agradecer a Adriana, a Cristiano, o pessoal de Juiz de Fora, entendeu? Da Caixa pelo empenho, o Bira lá em Brasília também, junto ao Ministério, conversei com ele hoje também, o Edilson, né, daqui do Convênios, está sendo instruído para que a gente... Existem convênios que a gente tem como a Prefeitura bancar e depois fazer um encontro de contas, uma prestação de contas para agilizar. É o que eu tenho batalhado, nós prefeitos temos batalhado para que isso possa acontecer, só que infelizmente tem convênios que não permitem.
aí nós ficamos amarrados. E eu não posso, dinheiro de convênio, você não muda ele de lugar. Entendeu? É tudo muito específico. Isso dá problema. Eu vejo prefeito de 20 anos atrás tendo problema com o governo até hoje. Eu não quero levar problema para o resto dos meus netos. Então, convênio é uma coisa séria, a gente tem dificuldade. Hoje eu batalhei tanto que o Edilson já deve estar, se vocês quiserem, podem conversar com ele assim que vocês saírem daqui. Ele já deve estar adequando, sendo instruído pela Caixa, uma forma para que a Prefeitura pague o serviço prestado, para que a gente dê continuidade e não dê mais prejuízo que já está dando, entendeu? E depois a gente faça um encontro de contas e acerte dessa prestação de contas. Isso é um desafio muito grande que eu estou pelejando, e hoje é que eu acho que eu consegui dar um passo para tentar resolver isso. Estive hoje de manhã com os empresários, igual eu falei para vocês, liguei de fora, liguei em Varginha, entendeu? E tenho conversado com nossos setores aqui, vários, a pessoa da engenharia, passando boa parte da manhã cuidando disso. E assim, todas as obras públicas, elas têm as dificuldades, as medições, né, são mais de um órgão normalmente que fiscaliza, entendeu? Então tem, né, porque precisa ser cumprido tudo aquilo também. São recursos, quase 2 milhões de reais que está vindo para aquele trecho, é muito dinheiro, entendeu, para ser colocado lá, a gente entende por esse lado aí. Então é isso aí, nós estamos batalhando muito, os prefeitos unidos cada vez mais. Esse é um dos motivos para a gente estar lá em Brasília, além de buscar recursos, esse tipo de avanço, esse tipo de negociação, para que simplifique, para que as coisas aconteçam com mais agilidade aqui embaixo, que é onde é mais fiscalizado. É mais fácil fiscalizar um prefeito que um governador ou um presidente da República, não é isso? Prefeito, nós estamos vivendo um momento delicado hoje na nossa economia. Como que está a saúde financeira hoje da Prefeitura? Os recursos estão chegando, a aplicação desses recursos? A gente está vendo aqui que tem uma máquina aqui que com certeza, em frente à Prefeitura aqui, que vai prestar um relevante serviço. Sem dúvida. Tem, por enquanto, ainda não deu tempo, né, de refletir, né, a gente fica preocupado, porque quando a atividade econômica diminui, parece que infelizmente a receita realmente, já pelo que eu ouvi, né, já teve déficit nesse mês de fevereiro aí, ou março, então, né, e estava tendo superávit, isso pode ser que reflita. É um dos motivos também que nós estamos pleiteando um pouco mais de recursos, que são muito pouco percentualmente o que se passa pelos municípios. Isso é uma vergonha, precisa ser mudado, e nós estávamos lá 3.600 municípios reunidos em Brasília, batendo o pé para que recursos venham para os municípios, que é aqui que a população vive, é aqui que eu tenho que arrumar o remédio, o exame, entendeu? O buraco, o mato, tudo que a população precisa é comigo que eles vão conversar. Eu recebo gente aqui cedo, de tarde, de noite, final de semana, com pleitos. Se você olhar meu WhatsApp aqui, tem 400 mensagens diárias, todo mundo conversando, me mandando, me comunicando, e sempre um pleito ou outro. Isso é com o prefeito, porque com o governador, o presidente da República, isso não acontece. Então, nós fomos lá pleitear para que os municípios, inclusive com a própria reforma tributária, se ela vier, garantir que as receitas dos municípios pelo menos não caiam, que a gente está precisando de aumento, mas pelo menos que não caia, para que a gente consiga manter o nosso trabalho. Isso sempre foi uma preocupação minha, né? E a gente foi levar isso lá. Por enquanto, a gente está sob controle, arrecadando o que a gente esperava. Espero que continue dessa forma. Prefeito, o Vanderlei falou a respeito dessa máquina aí, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque a gente sabe que a Prefeitura fez um investimento grande na aquisição de equipamentos. Gostaria que o senhor falasse desse investimento e dos equipamentos que foram adquiridos. Pois é, isso é muito importante. A Prefeitura também, né, ela tem hoje condição, e a gente fez boa parte com recurso próprio. A demanda de serviço ela é muito grande. Esse ano, graças a Deus, choveu muito, eu agradeço a Deus todo dia, mas traz problema. Nós até que tivemos poucos problemas. Eu ouvi prefeito lá que deu dó de conversar com os caras, de tanto problema que eles tiveram. Então, a gente aqui tem o benefício desse lado rural aí, que é muito importante. Esses investimentos eles são fundamentais. A cidade está crescendo, as demandas crescendo, e a gente precisa cada vez mais tapar buraco. O pior que hoje a gente não tapa mais, você tem que refazer alguns trechos. Eu cito Santa Teresa, por exemplo, para vocês, que é um loteamento relativamente novo. Lá tem as ruas principais de Santa Teresa, eu vou ter que refazer tudo, desde a base. Eu tenho que arrancar, refazer base para soltar, quer dizer, fora a drenagem, também não estava especificada adequadamente. Tinha uma linha mais fina do que estava no projeto. Então, são coisas complicadas. A gente já tem dificuldade, além
Por exemplo, lá no Santa Terezinha, lá nós gastamos 35 toneladas de asfalto, não precisamos fazer aquela rotatória. Isso lá será feita uma rotatória? Lá será feita uma rotatória. Lá vai ficar muito bom, vai ser feita uma rotatória. Né? A cidade está crescendo muito lá, então a gente está sempre preocupado com aqueles acessos lá. A gente tem procurado melhorar o acesso para aquela região lá da cidade, né? Cidade Jardim e adjacências lá, porque cresceu muito. Né? Aquele trecho ali hoje é um trecho de grande movimentação, todo mundo sabe disso, passa ali, então já melhorou muito, porque nós tivemos que desapropriar, e a desapropriação é sempre um processo complicado, lento, além também do problema da enchente, que a gente tem que pensar para não acontecer o que tem acontecido, são obras que estão sendo, né, perdidas, caríssimas e perdidas, porque não estão dando conta do recado, a gente não faz isso. Eu falo sempre, eu vou devagar, um passo de cada vez, mas eu planejo daqui 30 anos para frente. E dou um passo de cada vez, para não jogar dinheiro fora. Porque tem muita gente, não é urgente, tem que fazer, mas não dá um jeito, faz. Entendeu? Não é o meu estilo de trabalhar. Entendeu? Eu não vou jogar dinheiro fora. Entendeu? Eu faço primeiro a infraestrutura, depois eu vou lá. Assim foi na Avenida Oswaldo Cruz, vocês acompanharam, né? O pessoal me cobrou, inclusive um do dinheiro que a Câmara, que nós não gastamos, foi asfaltar aquela avenida lá. O pessoal cobra, eu não asfaltei, porque lá tem calçamento, eu pretendo recuperar aquilo ali. Inclusive ia ficar uma avenida perigosíssima asfaltada. Calçamento da Oswaldo Cruz? Da Oswaldo Cruz. A princípio você ia asfaltar lá. Pois é, foi um estudo em relação a isso, porque o calçamento lá realmente não está muito bom, eu conheço. Mas eu vou reformar, eu prefiro, porque aquilo dá infiltração do solo, evita o problema da enchente, não contribui para que piore pelo menos. Tem uma discussão sobre isso, não vou entrar em detalhe técnico com vocês, né? Mas a gente fica realmente, e eu que não quero muita velocidade, porque ali fica muita gente naqueles passeios, final de semana, tem muito movimento. Então ali é uma pista que a pessoa andando mais devagar é bom. E se asfaltar, vira pista de corrida, infelizmente. Aí o pessoal já quer quebrar a mola, um atrás do outro. E não dá. Gente, tem sinalização, nós vamos reforçar sinalização. Se alguém não sabe, a velocidade para andar dentro da cidade, na maioria das avenidas, é 40. Tem algumas que é 60, está lá a placa. Respeitem a velocidade, então não precisamos mudar o trânsito. Não precisamos botar um quebra-mola atrás dos outros, que os caminhoneiros vêm aqui e enchem essa sala aqui me pedindo, pelo amor de Deus, que eu não vou. Porque quebra o eixo deles, acaba com eles também. Então, e a pessoa também não quer o quebra-mola na porta da casa dela, porque dá problema, quer do vizinho. Então, e gasto, né, caro, também fica caro fazer, muito asfalto. Então, essas coisas a gente tem que estar pedindo, tem que ter colaboração para que a gente consiga fazer as coisas de forma adequada. Marcelo, só um minuto. O Felipe veio aqui agora e deu uma notícia boa. A CFC, né, que é a empresa que fez aquele primeiro trecho do quilômetro, ele recebeu uma foto agora, eles estão lá refazendo o trecho do asfalto que estava estragado. Então, eles estão lá agora, recebeu uma foto aqui. Então, quer dizer, já estão fazendo como garantia essa parte do asfalto. Muito bom, eu falei aqui agora há pouco, eu estava reunido com eles, hoje de manhã, para resolver a situação deles. Eles estão lá preocupados, porque parte dos serviços que eles fizeram eles estão perdendo, então eles podem ter um prejuízo maior, mas eles não receberam uma parcela do que foi feito lá. E o que eu estava falando para vocês aqui, que eu consegui hoje, nem dei essa notícia para eles, se vocês estiverem me ouvindo, eles vão ficar felizes, porque eu fiquei com dó do empresário, porque ele realmente tem quase 300 mil para receber, já faz quase um ano, para vocês terem ideia, como é que o tempo passa. Faz quase um ano que ele começou aquela obra, estava completando aniversário hoje, nosso aniversário, entendeu? Então isso é um absurdo também, né? Então eu fico feliz, mas ele é responsável sim, ele está lá refazendo o serviço, mas tem que ser feito, tem que ser concluído, porque senão não tem jeito. Ele tem que receber e agora nós vamos conseguir, com essa autorização que eu tive hoje, que ele nem sabe ainda, né? Eu vou pedir até para o Felipe avisá-lo, viu, Felipe? Pode entrar em contato com o Clayton lá e a esposa dele, faz a parte da contabilidade da empresa dele, estiveram aqui de manhã, que eles vão receber, nós vamos poder pagá-los com recurso próprio e fazer um código. Aí o que ele vai fazer? Além do que ele está fazendo lá agora, ele vai concluir, ele vai dar andamento e concluir, porque aquilo lá está dando uma dor de cabeça danada, porque o povo anda no asfalto daqui para lá, pula um pedaço e anda no asfalto, e vem de lá para cá a mesma coisa. Isso dá desgaste, todo mundo reclama, dá problema, né? Então eu fico feliz de estar essa solução encaminhada. Prefeito, em relação ao... Por favor, prefeito, o senhor falou, né,
Aliás, o senhor falou que a gente veio de um período de chuva, né? Que com certeza atrapalhou o andamento de algumas manutenções na cidade, digamos assim. E a gente está para receber um evento importante, trilhas, né? Voltado aí à questão turística. Como é que está o planejamento da prefeitura em relação à capina e à manutenção de algumas praças da nossa cidade que a gente vê que elas estão bem degradadas? Tem algum planejamento em cima disso? Com certeza. Nós tivemos 2 pontos que eu faço questão de colocar para a população. Primeiro, graças a Deus, um ano com muita chuva. Segundo, o único prefeito da história de Três Pontas que não pode jogar herbicida por questões, né, de lei orgânica que terminaram agora alterando. Mas agora, né, eu já passei um período, a cidade realmente complicou, nasceu mato para muito lado, mesmo porque choveu muito, igual eu digo, sempre graças a Deus, mas tivemos dificuldade. E com isso, o que nós fizemos? Nós estamos ampliando as ações de serviço de capina no município. Né, nós temos uma equipe que cuida de praças e jardins, temos uma equipe de rua, né, e mais uma equipe ajudando na limpeza, etc. e tal. A cidade cresceu, a gente sabia que não é suficiente, né, que a gente estamos com ideia de terceirizar, isso já é falado, depois eu posso entrar nesse assunto com vocês também, tem uma taxa, inclusive, sendo cobrada, questão de resíduos aí, né, então nós estamos terceirizando esse serviço, porque há essa necessidade, então nós estamos ampliando bastante a opção, a Secretaria de Meio Ambiente, ajudando a Secretaria de Obras, que não está dando conta, a demanda em cima da Secretaria de Obras é muito grande, tudo depende da Secretaria de Obras do município, então é uma demanda quase que impossível de ser atendida. Com isso eu estou fortalecendo outras secretarias para que ajudem, para que tirem um pouco desse peso da Secretaria de Obras e dessa maneira a gente possa atacar, limpar a cidade, limpar os pontos como a Mina do Padre Vito, né, o Vale do Sol, os locais turísticos, as avenidas principais com serviço adequado, de poda bem feita, de tirar aquele mato que não dá para fazer com maquininha, sem estar com o nylon, com a lâmina, por exemplo, ela quebra, fica perigosa, inclusive quanto ao servidor que está trabalhando nesse tipo de serviço. Então a gente também tem essa preocupação. Então é isso aí, nós fortalecemos bastante, questão de dengue também a gente preocupa. A gente sabe que agora acabando, diminuindo as chuvas, ficam as poças d'água e isso vem trazer. Tem cidades aí como Passos, vocês têm acompanhado, e outras, né, nós não queremos isso aqui para nós, então a gente sempre teve fazendo mutirão nessa época de limpeza, até em lotes, aí a gente termina fazendo, a gente manda conta também, mas a gente termina fazendo, porque o cidadão, infelizmente, alguns pouquíssimos não fazem, a grande maioria faz, e eu agradeço, né? Então é isso aí, nós estamos, né, não vamos manter, Três Pontas é uma cidade, as praças, nós temos feito várias parcerias, quero agradecer ao Cicobi, ao Sicredi, a Compre Plantas e vários parceiros lá, né, Miari, pessoal lá da Nova Era, né, e vários que estão fazendo parceria com a gente, nos ajudando a cuidar, e a gente tem que agradecer sempre aí, que é muito importante, para que a gente realmente mantenha Três Pontas cada vez mais limpa, mais bonita, principalmente pelo turismo. Hoje, tipo, com o Juarez, com ele, eu estava me falando que esse ano todo e mais um trecho para frente, ele nem sabe, ele não tem vaga lá na travessia para ninguém, está ficando até, entendeu, feliz da vida e mandando para outros que também já estão ficando sem vaga. Por quê? Porque o movimento em Três Pontas do turismo hoje já, entendeu, e desse turismo de negócio está muito grande, aquecendo muito a nossa economia, e eu fico muito feliz com isso. Prefeito, eu quero fazer uma pergunta para o senhor com relação a circular em Três Pontas, até mesmo porque ela está recebendo verba pública. E quando se recebe verba pública, a gente tem que cobrar, a população cobra. Eles estão reclamando que a circular não tem passado, os pontos têm atrasado 2 horas para circular rodar em Três Pontas. O senhor está sabendo dessa situação da circular em Três Pontas? E se o senhor está, que determinação, o que o senhor vai fazer? Sim. Então eu aproveitei, já peguei com o Ives, que é o nosso procurador aqui, não vou ler todo o trecho, que ele é longo, mas eu vou ler um pedacinho do que foi o ofício que nós encaminhamos para eles lá. Não obstante, a empresa deve continuar a prestação de serviço conforme estipulado na concessão, atendendo às rotas e horários determinados,
fato este que vem sendo motivo de diversas reclamações por parte dos usuários do transporte coletivo. Assim, o município de Três Pontos, hora notificante, utiliza presente para notificá-lo e para que no prazo de 15 dias apresente documentos contábeis aptos a demonstrar o alegado aumento de insumos de transporte, salários e demais custos, a fim de viabilizar a análise do requerimento formulado, para manter a prestação do serviço em conformidade com o estabelecido da concessão, observando a quantidade de veículos, rotas e horários. Então, para encurtar a conversa, a gente tem visto que isso aconteceu, vocês acompanharam pela imprensa, várias cidades tiveram problema, teve muito aumento de custo e a maioria das empresas teve problema, a gente acompanhou e viu isso. Tanto que no ano passado, nós demos um reforço para a empresa, um projeto que nós encaminhamos para a Câmara, nós subimos um pouco o valor da passagem, né, para o cidadão, e demos uma ajuda. Só que isso é complicado, eles têm uma concessão, eles têm um acordo, eles têm um compromisso com a prefeitura de cumprir o que está estabelecido. A prefeitura passa quanto, prefeito? E a gente tem acompanhado aí fora, se não tiver ajuda do órgão público, fica difícil também o transporte público. Agora, por outro lado, a prefeitura entrando, ajudando o executivo, eles têm que fazer o serviço direito também. Pois é, então, esse é o problema. Eu até sugeri, pedi para os vereadores, eles são tão parceiros nossos, que eles estão marcando hoje uma reunião lá na Câmara com a empresa. Os vereadores chamaram, eu falei para eles, vai lá, chama eles, conversa com eles, porque tudo que eu vou tomar de decisão aqui, eu vou ter que pedir o aval da Câmara mesmo. De qualquer forma, não vou fazer, como não faço nada, sem o aval deles. Por lei, eu faço aqui com um aval deles lá, eles aprovando, a gente dá continuidade. Então eu pedi que isso fosse feito para a gente tentar buscar uma solução. Por quê? Porque nós somos de buscar a solução. Porque o pior dos mundos é a nossa população ficar sem o transporte. As pessoas precisam, já estão chateadas e com razão, porque foram cortados alguns horários sem avisar, o que é um absurdo, né? E já foram notificados por conta disso. Então, nós tentamos ano passado, e eles hoje já sabem que aumentar o valor da passagem complica também, porque pesa para o cidadão. Como é que ele vai ficar pagando um preço muito alto? Ele deixa de andar, aí não resolve o problema da empresa, ela continua andando com ônibus vazio, dando prejuízo, vai ter que parar do mesmo jeito. Então, olha que problema. Mas nós também não podemos, nós já demos uma concessão para eles explorar esse serviço, e eu não vou ficar bancando os custos deles todos. Como é que fica isso aí? Pode ser questionado amanhã. Por isso que eu pedi que a Câmara entrasse nesse processo e nos ajudasse, porque daqui a pouco não podemos ser denunciados, que a gente está favorecendo de alguma forma, e o nosso favorecimento, o nosso intuito, todo mundo sabe disso, logicamente, é a população. Tanto que nós tentamos não deixar subir preço, porque o povo andar, pagar mais barato. Só que, infelizmente, ao longo de muitos anos, isso aí foi tratado com desrespeito. Muita gente andando de graça, muita coisa acontecendo, e fez com que complicasse. Subiu muitos custos, as empresas não estão dando conta. Então, nós estamos já notificando, vai ter essa reunião lá, a empresa já está sabendo da situação, e nós estamos procurando uma ajuda, uma solução boa para todo mundo. Que não aumente o preço para o cidadão, né? A gente não quer aumentar, sabe da dificuldade deles, e que se mantenha um bom serviço. A gente sempre procurou colocar os ônibus na linha, a cidade está crescendo, são mais pontos, o pessoal pede para chegar em tal lugar, para passar em outros horários. Outros bairros, né? Isso. E quanto que é o recurso que foi aprovado pela Câmara, passado pela empresa? Foi 70 centavos. Nós aprovamos, acho, 50 centavos e eles 30. A população terminou pagando um pouquinho no aumento. Eles queriam sempre 5,80 no preço da passagem, terminou pagando 5,50, era 4,80, nós fizemos um acerto. Só que nós não podemos continuar dessa forma, nós precisamos achar o meio correto de fazer isso. Por quê? Porque a gente também não tem essa comprovação bem detalhada dos gastos deles, entendeu? Esse é um complicador, você entendeu? Então, como é que eu vou ajudar? Quanto? Qual que é o justo? Qual é realmente o prejuízo que eles estão tendo? Como é que, né, daqui a pouco é complicado isso. Então, isso pesa realmente no bolso do cidadão, mesmo que o senhor paga, por exemplo, R$5 para você ir trabalhar e você paga 5 para você voltar, já são R$10 que você vai gastar por dia. Então, justamente, esse controle dessa questão nós podemos ser questionados amanhã, entendeu? Então nós estamos procurando resolver isso aí com transparência, né, uma solução que a gente sabe também que outra concessão
não era o ideal, porque a empresa é daqui, então, né, e é perigoso você não conseguir, você pode abrir uma licitação aí empresa de fora, ou não vir ninguém, ou vir com preços muito caros, e aí com serviço ruim, então tem tudo isso aí. Então, o que nós estamos tentando? Buscar uma solução que atendesse todo mundo, esse é o ideal. Se isso não acontecer, infelizmente, o jurídico já está agindo e vai tomar todas as providências. Marcelo, eu acho importante falar a data da notificação. Pois é, foi 6 de março. 6 de março. Desde nós estamos hoje, 3 de abril. Mas Marcelo, pegando esse engajo falando da circular, até essa concessão que a prefeitura ajuda a circular também para ela, apesar da lei federal obrigar a condução pública, liberar para os idosos de 65 anos, ainda para ajudar um pouco mais. Está havendo um pouco de reclamação de alguns idosos não estão conseguindo usar o benefício de andar na circular. Até já trouxe para cá e ficou fazendo de marcar essa reunião. Eu queria saber se já foi colocado em pauta também para saber o porquê que os idosos não estão usando, o que a empresa está falando. O que a gente tem visto é reclamação, de uma forma geral, das pessoas, né, do serviço, quanto ao horário, quanto a uma série de coisas que você citou aí. Então a reclamação está chegando, isso não acontecia, está acontecendo, infelizmente, eles foram notificados e a gente está tentando achar uma solução. Vamos ver se a gente consegue uma solução que dê menos prejuízo do que, por exemplo, amanhã a gente ficar sem transporte público da cidade. Que reclamam que tem rua, que até não passa o pessoal da coleta. Existe isso, prefeito? O que vai ser feito com a coleta agora com a terceirização? Certo? Eu faço parte hoje, além do Bom Café, do CISAB Sul, presido do consórcio de saneamento. E o consórcio hoje é uma ferramenta muito importante, que eu sempre acreditei cada vez mais, porque é a união de várias prefeituras num esforço conjunto. A gente consegue melhores preços, melhores serviços, a gente avança muito. Então o consórcio ele é muito importante. Então a gente tem acompanhado, procurado licitar via consórcio, olhando, verificando como está sendo feito, né, essa prestação de serviço, para que a gente, é o que eu sempre falo, é o termo de referência, é a licitação feita adequadamente, porque infelizmente ainda tem maus prestadores de serviço em todas as áreas. E no setor público é o que mais tem, porque eles encontram caminho às vezes. E é o que eu estou correndo as léguas. Não quero, nós queremos bons prestadores de serviço, mas a gente tem que cumprir a lei, tem que seguir todas as regras. Então o caminho em conjunto ele é mais fácil, porque à medida que prorrogou a lei de licitações mais um ano, beleza, nós podemos aderir a atas. Quando você adere uma ata, igual a Pavicana está fazendo o asfalto lá, você escolhe a empresa, você sabe qual que é a empresa que ganhou a licitação e vai lá e adere o que você quer. Quando você licita, pode vir um cara que você nunca viu falar na vida e vir ganhar e você tem que engolir e dar problema. E depois você não custa sair disso. Eu não quero esse tipo de problema, mas mesmo porque nós temos pouco tempo. Eu quero ver até o final do mandato se a gente conclui muita coisa aí que a gente tem para concluir. Está no meu plano de governo aí, eu quero encerrar, e o que também for excedente eu vou fazer. Então a gente não pode perder tempo, então não podemos errar. Nós temos que ir para a mão certa. Então a população pode ficar tranquila, esse recurso ele é carimbado, ele só pode ser usado para aquilo, ele não pode ser usado para outra coisa. Ele não era nem suficiente, então o valor é razoável. Nós estamos reduzindo o custo e escolhendo uma boa empresa que vai poder prestar esse tipo de serviço o mais rapidamente possível. Nós vamos estar melhorando muito esse serviço aqui em Três Pontas e resolvendo de vez essa parte aí da coleta de lixo. Prefeito, em relação ao concurso público, existe a possibilidade de ser realizado esse ano ainda o concurso público? Sim, tem sim. A ideia é fazer um concurso aí, nós estamos trabalhando para isso, nós estamos adequando muita coisa aqui internamente, né, que é importante, a gente tem procurado. Nós estamos num momento muito importante, porque existe uma conversa com todas as categorias da prefeitura, coisa que nunca aconteceu, né, era sempre com uma ou com outra, com o sindicato. Agora nós estamos procurando fazer com todas as categorias, incluindo SAAI, PREV também, nessa negociação, nessa conversa, para que a gente procure também fazer com mais justiça também isso, equilibrar e avaliar direitinho tudo, né? Hoje as coisas estão mudando muito rapidamente, não era igual
anteriormente, né, que você fazia alguns concursos. Hoje você tem que tomar cuidado, porque tem coisa que a profissão está acabando, né? Então, além de você ter todo esse cuidado, porque no poder público você tem que lembrar que a pessoa entrou ali, ela vai ficar, caso ela não queira sair, por livre e espontânea vontade, vamos falar assim, na maioria das vezes, ela vai ficar permanentemente ali. Então tem que ser uma coisa realmente muito bem pensada, né? E eu, nosso setor, já falei isso várias vezes para vocês, a gente tinha problema de limite com gasto pessoal, inclusive não tinha condição de contratar, de dar aumento, de fazer nada. Hoje nós temos condição para isso, a gente trabalha, mas esse número tem que ser trabalhado. Acabamos de falar aqui em receita, então a gente tem que estar de olho. Se ela cair, nós podemos ter problema, porque a despesa aumenta. A despesa da prefeitura com folha aumenta todo mês. Todo mês a folha é um valor, a maior. Então, se não tiver responsabilidade e cuidado, não tem problema, né? Prefeito, e isso vai depender de votações importantes que vão passar pela Câmara em relação de adequações aí, de questão que a preocupação muito grande do servidor que está na ativa hoje é a questão de perder direitos, e isso tem sido muito comentado durante as reuniões da Câmara. Tá. Não, eles podem ficar tranquilos, o servidor sabe disso, o que a gente tem feito por eles aqui, né, são só coisas positivas, eles sabem disso, a gente conversa muito com eles aí, eu ando, e essa relação hoje, ela é muito madura, ela é muito diferente de outras que eu cansei de ver no passado aí, com todo respeito, inclusive quando era vereador, sem crítica a ninguém.